pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula é uma aula que a gente está compartilhando do curso de oficina de peças com o curso de treinamento de questões, porque é sobre um tema muito importante e imprescindível. Não tem condição de você ir fazer a prova sem saber sobre essa aula, que é sobre a forma de identificar as peças. Gente, nos últimos exames tem ocorrido muito erro de identificação de peça, o que não acontecia há alguns anos, né? Então, nos últimos 4 exames, né, a banca tem modificado a forma de cobrar. A gente não está lidando mais com a mesma banca, isso vocês vão me ver falando aqui ao longo do curso muitas vezes. Foi-se o tempo em que direito do trabalho era só reclamação trabalhista, contestação e RO. E aí é óbvio, né, a forma de identificação. Já de um tempo para cá, e eu venho insistindo, e vou repetir isso durante o curso inteiro. A gente precisa colocar uma coisa na cabeça. A banca pode cobrar qualquer peça. E se você errar a peça, tá fora. Tá fora. Talvez você tenha passado por essa situação de ter ido muito bem nas questões. Chegou na hora da peça, errou. Adianta? Não adianta. Então você precisa saber, pelo menos, identificar a peça. Identificou a peça correta? Tem a forma de se virar, que é a nossa estrutura Coringa, você consegue fazer qualquer peça. Mas é primordial que você identifique a peça. E a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, como eu já disse, a banca pode cobrar qualquer peça. Isso vale para o pessoal aí do curso de treinamento de questões, também para identificar uma questão quando a pergunta é qual a medida processual cabível. Porque por mais que a banca nas peças, ela possa cobrar qualquer peça, tem algumas peças que não tem tanta chance da banca cobrar como peça, porque teriam poucas teses de mérito, não trataria tanto de matérias de direito, que é o que a banca avalia do aluno na prova, mas ela pode vir numa questão perguntando qual a medida processual cabível. Então essa aula é fundamental para você assistir 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem preciso. É importante vocês fazerem a linha do tempo. Então, como que a gente vai identificar qual é a peça? Ou qual a medida processual cabível? São 2 perguntas. Qual o último momento processual e qual o objetivo da peça que você quer? Qual o objetivo da medida? Você precisa necessariamente de se fazer essas 2 perguntas, porque o último momento processual é primordial, é o primeiro passo. Então, você vai fazer o seguinte, vai colocar o seu pezinho esquerdo no último momento processual. Onde parou o processo? Porque a partir de onde parou, você sabe para onde vai. E é por isso que a gente vai fazer aqui nessa aula a linha do tempo trabalhista. Desde o ajuizamento da ação até a extinção do processo. Você precisa ter essa visão do todo. Aqui não é uma aula que a gente vai ficar dando muito detalhes, porque é uma aula e a gente vai ver a linha do tempo e a forma de identificar cada peça. Então a gente precisa fazer de uma forma mais rápida. Mas você precisa saber a linha do tempo. Sugiro que você vá fazendo a sua linha do tempo. Claro, você vai receber esse material em PDF, mas é importante que você vá fazendo as suas anotações. E recomendo que todos os dias, antes de começar a estudar, como se fosse um aquecimento. Você não vai treinar na academia, você não faz um aquecimento, pelo menos deveria. É o seu aquecimento. Seu aquecimento é pegar a linha do tempo e refazer esse caminho processual toda vez que for estudar. Assim, você diminui muito a chance de errar. Então, primeiro, pezinho esquerdo no momento processual. Bota o pezinho esquerdo no último momento processual, onde parou o processo. E você vai perceber isso pela leitura do enunciado. E a segunda importante pergunta e decisiva. O que eu quero? Porque em muitos momentos, a gente vai ver aqui, o momento processual, ele é o mesmo. O nosso pezinho ali está no mesmo momento. Daqui eu posso seguir para um caminho para cá ou para cá, a depender do que eu quero. Então, é importante vocês se fazerem essas 2 perguntas, certo? Bom, o último momento processual. Agora, existem aquelas questões, aquelas peças que não existe momento processual, eu estou falando das petições iniciais. E são muitas. Não são só as reclamações trabalhistas. Então, primeira coisa, identificou, leu a proposta, não falou nada de processo, você tem uma petição inicial. E quais são as petições iniciais? Eu coloquei aqui para você. Reclamação trabalhista, ação de consignação em pagamento, inquérito judicial para apuração de falta grave, ação de homologação de acordo extrajudicial,
ações possessórias, ação monitória, ação de cumprimento, dissídio coletivo, ação rescisória, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação de execução de título executivo extrajudicial. Tudo aqui, gente, não tem um processo ainda. É você quem vai iniciar o processo a partir destas petições. Então, não tem momento processual. O que você precisa saber fazer é saber para que serve cada uma delas. E aí você tem a reclamação trabalhista, que você vai ver as reclamações do empregado contra a empresa. Você vai pleitear os direitos trabalhistas do empregado na relação de emprego. Já na ação em consignação em pagamento, o enunciado vai narrar para você para que ela serve, para você consignar um valor. Trazendo para o processo do trabalho, quando que vai caber uma ação de consignação em pagamento? Quando você tem a narrativa da empresa, do empregador, querendo pagar o empregado e por algum motivo não foi possível esse pagamento. Seja porque o empregado morreu, sumiu, se recusa a receber, não importa. A empresa não consegue pagar. E o que acontece? A empresa pode dizer, eu não paguei porque o empregado não apareceu para receber. Pode? Não. E o que acontece nessa situação? A empresa vai consignar o depósito dessa quantia devida por meio da ação de consignação em pagamento. Eu tenho inquérito judicial para apuração de falta grave. Quando? Quando enunciado. Para que serve o inquérito judicial para apuração de falta grave? Para dispensar por justa causa o empregado estável. Então, você vai ler a proposta no enunciado, se mencionar que você representa a empresa e quer dispensar o empregado que cometeu uma falta grave e esse empregado é portador de uma estabilidade que, atenção, exige que se instaure um inquérito judicial para apuração de falta grave para que ele seja dispensado, aí sim você vai ajuizar a ação de inquérito judicial para apuração de falta grave, que é o dirigente sindical, o membro curador do Conselho do FGTS e do diretor de cooperativa. Alguns empregados que têm estabilidade exigem essa instauração do inquérito, que é a minoria. Provavelmente, se a banca vai apresentar a situação do dirigente sindical. Gestante, acidentado, membro da CIPA, nada disso precisa da instauração do inquérito, certo? A gente tem também a ação de homologação de acordo extrajudicial. Sabe aquela ação em que o empregado e a empresa celebram um acordo antes de entrar na justiça? Empregado, empregador, vão colocar ali, te devo tanto, vou te pagar X em Y parcelas, nos dias tais, com depósito em conta bancária. Então, eles combinam, eles não vão ajuizar uma ação para depois, lá na audiência, realizarem um acordo. Não, eles já celebraram um acordo, peticionaram, cada um representado pelo seu advogado, vão peticionar conjuntamente e pedir para que o juiz simplesmente homologue para dar uma segurança jurídica. Não acredito que seja uma peça que caia como peça na prova, porque você não tem muita informação jurídica aqui, né? Muita matéria de direito. Você vai ter os termos do acordo e matéria de direito você vai ter basicamente as questões processuais que envolvem a ação de homologação de acordo extrajudicial, mas é importante. E todas as peças que a gente está vendo aqui, no curso de oficina de peça, a gente tem uma aula só sobre essa peça para você fazer. Então, não vem dizendo, eu não treinei essa peça. Gente, algumas peças você precisa treinar mais. Outras você tem que treinar, mas não com aquela intensidade. Recomendo que você faça uma ação de homologação de acordo extrajudicial. Uma já é suficiente. Para você ver, para você sentir, você perceber que é uma petição inicial. Para não chegar na hora da prova, meu Deus, eu nunca fiz essa peça. Não precisa mais do que uma vez já é suficiente. Algumas peças. Outras, quanto mais melhor, o céu é o limite. Ações possessórias. Quando que eu vou ter ação possessória no processo do trabalho? Geralmente está atrelada à greve, né? A perda da posse. Para que serve uma ação possessória? Aquela ação de interdito proibitório, de reintegração de posse, de manutenção de posse lá do direito civil. Tem o possuidor, que pode ser proprietário ou não, mas ele é o possuidor de algum bem, e por alguma razão está perdendo a posse desse bem, ou já perdeu, tem ameaça da perda dessa posse. Trazendo para a realidade trabalhista, o que pode aparecer na sua prova é a situação do empregado, do empregador,
que numa situação de greve ou de ameaça de greve tem a posse do seu estabelecimento ameaçada. Então é o caso, por exemplo, de um sindicato dos trabalhadores que ameaça invadir o estabelecimento da empresa, caso a empresa não concorde com o aumento salarial. Se está na fase da ameaça, é interdito proibitório. Se eles estão começando a invadir, está perdendo a posse, ou seja, tem a turbação na posse, ação de manutenção de posse. Se já houve o esbulho, se já perdeu a posse, reintegração de posse. Ação possessória, não tem processo ainda, mas é você quem vai iniciar esse processo. Ação monitória. Que ação é a ação monitória? A ação monitória é uma ação mais rápida quando você já tem uma confissão de dívida por escrito. Então você tem, por exemplo, um TRCT, em que a empresa diz que deve X para o empregado, mas não pagou. Ele precisa ajuizar uma reclamação trabalhista para pleitear aquelas verbas do TRCT, e aí tem audiência, tem instrução. Não, ele já pode ajuizar uma ação monitória que é mais rápido. Porque se tem aquele TRCT expedido pela própria empresa, a empresa já entende que deve aquilo, não precisa de provar nada. É só cobrar. Agora, se ele quiser pedir alguma coisa além, aí sim ele vai ajuizar uma reclamação trabalhista. Ação de cumprimento. É para quê? Para fazer cumprir. Fazer cumprir o quê? Acordo coletivo, convenção coletiva, sentença normativa. A empresa celebrou um acordo coletivo, o sindicato celebrou uma convenção coletiva, ou teve uma sentença normativa num dissídio coletivo, e a empresa não está cumprindo. O empregado ou o sindicato vai ajuizar o que é para fazer cumprir aquelas normas? Uma ação de cumprimento. Então, você vai identificar isso na proposta da banca. Dissídio coletivo. O que é um dissídio coletivo? São questões que envolvem o direito coletivo, né? Pode ser para criar uma convenção ou um acordo coletivo, pode ser para modificar, para renovar, ou até mesmo para declarar abusividade de greve. Então, você vai identificar também isso na proposta da banca e aí vai ajuizar uma ação de dissídio coletivo. Pode ser uma ação rescisória. Para que serve a ação rescisória? Serve para rescindir a coisa julgada. Muito cuidado, gente, muito cuidado. Por isso que é importantíssimo você estudar a teoria das peças. Antes de começar a fazer a peça, você precisa entender para que aquela peça serve. Qual é a ideia daquela peça? Fundamental. A ação rescisória não é um recurso. Você não vai reformar uma decisão que transitou em julgado. Até porque a grande característica do trânsito em julgado é a irrecorribilidade. Não é? Então, se eu tenho um ato que é irrecorrível, não cabe recurso. Mas se nessa decisão que transitou em julgado, seja uma sentença, seja um acórdão, contém alguma das hipóteses da ação rescisória, por exemplo, a sentença foi proferida por um juiz corrupto, por meio de uma colusão entre as partes, pode ser um juiz impedido, pode ser um juiz suspeito, tem um rol de hipóteses da ação rescisória. Se você tem o trânsito em julgado de uma decisão, e essa decisão que transitou em julgado se enquadra em alguma daquelas hipóteses específicas da ação rescisória, você vai propor uma ação rescisória, mas cuidado, de novo, não é um recurso, você vai propor uma nova ação, uma ação rescisória, mas fica tranquilo, que em todas essas peças que a gente está vendo, em todas que a gente vai ver ainda na linha do tempo, na nossa aula teórica, antes do passo a passo de como fazer, a gente tem o momento da aula teórica, que é para você entender aquela peça, para que ela serve. Então, aqui a gente só está dando uma pincelada, a gente vai aprofundar em cada aula de cada peça. Fica tranquilo. Mandado de segurança. Quando você tem a violação do direito líquido e certo por uma autoridade coatora. Muitas vezes aqui vai ser pelo juiz, pelo desembargador do TRT, pelo ministro do ST, a maioria das vezes pelo juiz. Juiz violando o direito líquido e certo da parte. Você vai impetrar um mandado de segurança que também não é um recurso. Pode ter toda a cara de recurso, né? Pode parecer que você quer reformar, modificar aquela decisão do juiz que violou um direito líquido e certo da parte, mas não. Não é reforma daquela decisão. Você vai suspender aquela decisão. Então, não tem trânsito julgado. Estou confundindo aqui. Vai ter uma decisão
de uma autoridade coatora, que vai ser o juiz, o desembargador, o ministro, ou até de outros órgãos que não estão vinculados ao judiciário, pode ser um auditor fiscal do trabalho, pode ser o procurador do trabalho, vão violar direito líquido e certo da parte. Aí, para suspender, para tornar sem efeito essa decisão da autoridade coatora, é que você vai impetrar o mandado de segurança. Habeas corpus. Habeas corpus é uma peça muito difícil de aparecer aqui, né? Porque o processo de trabalho não tem competência criminal. E para que serve o habeas corpus? Quando você tem restrição do direito de ir e vir. Então, por exemplo, o grande exemplo que a gente cita, a prisão do depositário infiel, né? Que ele foi preso por dívida. E aí você vai impetrar o habeas corpus para pedir a soltura. Mas são casos bem excepcionais. Mais excepcionais ainda, habeas data. A habeas data é ainda mais restrito. Para que serve o habeas data? Habeas data é sempre que você quiser ter acesso à informação sobre informação em cadastro público da própria pessoa. Só que o direito do trabalho é relação privada, então tem muitos poucos casos, agora eu me enrolei na concordância, hein? São raras as hipóteses de habeas data no processo de trabalho. Por exemplo, quando quer ter informação do CAGED por algum motivo, mas é muito raro a habeas data. E a gente tem, por fim, a execução de título executivo extrajudicial. Por exemplo, uma sentença arbitral. Né? A gente sabe que desde a reforma trabalhista é possível que haja arbitragem no processo de trabalho. Então, as partes vão resolver suas demandas lá na justiça comum. Lá na justiça arbitral, no juízo arbitral. O juiz arbitral vai proferir uma sentença arbitral que vai ser executada na justiça do trabalho. Então, é um título executivo extrajudicial, termo de ajustamento de condutas. Então, você pula toda aquela fase de conhecimento e já vai direto para a fase de execução para executar esse título. Todas essas hipóteses aqui, então, são casos em que não existe processo. Você vai começar a linha do tempo por meio delas. Vamos fazer na nossa linha do tempo com a reclamação trabalhista, que é a ação mais completa e mais comum. Mas sempre que você não tem processo, pode ser qualquer uma dessas petições iniciais. Então vamos começar. Sua reclamação trabalhista ela vai ser ajuizada e ela vai ser distribuída para uma das varas do trabalho. Quando ela chega na vara do trabalho, o servidor, em 48 horas, vai expedir a notificação. Essa notificação, então, ela é expedida e presume-se que ela é recebida pelo reclamado em 48 horas. Lembrando que entre a notificação e a data da audiência tem que ter um mínimo de 5 dias. É o respeito ao quinquílio legal. Então, presume-se que em 48 horas houve o recebimento da notificação que notifica o reclamado para comparecer em audiência e apresentar a defesa sob pena de revelia e confissão contra a matéria de fato, desde que entre a notificação e a audiência tenha um prazo mínimo de 5 dias. E se a audiência estiver marcada aqui, 3 dias depois, você vai requerer o adiamento desta audiência. Agora, nessa notificação pode acontecer algumas coisas. Se, por exemplo, na sua reclamação trabalhista, você tinha um pedido de tutela de urgência. Você está defendendo uma empregada que foi dispensada grávida. E aí você vai pedir a reintegração dela ao emprego. Só que ela não pode esperar. Esse pedido é urgente. Né? Ela precisa ser reintegrada logo. Não pode esperar o processo demorar 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sabe lá quanto tempo vai demorar. Então você precisa dessa reintegração de imediato. Então você vai pedir em caráter de urgência que essa gestante seja reintegrada. Significa que o juiz, então, quando recebe essa notificação, quando recebe a reclamação trabalhista, antes mesmo da notificação, ele vai decidir sobre a tutela de urgência. Ele vai conceder ou ele vai rejeitar.
E aí, quando eles pedem a notificação, já vem com a notificação dessa tutela de urgência concedida ou rejeitada. E vamos imaginar que ele conceda ou rejeite, tanto faz. Então, dessa decisão da tutela de urgência, na notificação vai vir a concessão ou a rejeição. A empresa, então, recebe a notificação, além de notificar a empresa de que existe uma reclamação trabalhista tramitando contra ela, um processo, além de notificar para comparecer em audiência na data marcada, sob pena de revelia confusão quanto à matéria de fato, além de notificar para apresentar a defesa, ainda vai determinar o cumprimento. Vamos imaginar então que o juiz deferiu, concedeu a tutela de urgência e mandou reintegrar. Então, vou colocar aqui concede. Mas lembra que pode ser que concede ou que rejeita. Concedeu a tutela de urgência e mandou a empresa reintegrar a empregada no emprego de imediato. Agora, a empresa vai duvidar dessa gravidez, vai dizer que a empregada não está grávida coisa nenhuma e não vai reintegrar, não quer reintegrar. Ela pode simplesmente não querer reintegrar? Não. Então, qual é a medida processual cabível de uma decisão liminar, de uma tutela de urgência concedida antes da sentença? Porque aqui, eu tenho audiência, a sentença vai estar lá na frente. Essa tutela de urgência foi concedida aqui, antes da sentença. E lá na súmula 414, item 2 do TST, estabelece que da decisão que acolhe ou rejeita a tutela de urgência antes da sentença, cabe mandado de segurança. Então, se o último momento processual foi uma notificação em que o juiz concedeu a tutela de urgência antes da sentença, a medida processual cabível será a impetração do mandado de segurança. Esse mandado de segurança, muita atenção, como a autoridade coatora é o juiz, certo? Que foi o juiz que concedeu, a competência para julgar esse mandado de segurança não é do próprio juiz. Pensa comigo. Você vai impetrar um mandado de segurança para o próprio juiz que concedeu a tutela de urgência? Você vai chamar o juiz de autoridade coatora, ou senhora autoridade coatora, reveja o seu ato. Você violou o direito líquido certo do meu cliente. Não vai, né? Então você tem que ir para quem está acima dele. Então você vai impetrar esse mandado de segurança lá no TRT. Certo? Enquanto isso, esse processo continua seguindo. Porque você vai ter aqui um pedido liminar nesse mandado de segurança para suspender essa decisão. Mas enquanto isso, vai seguindo. Se chegar o dia da audiência, vai ter audiência, vai ter a contestação. Porque são dois processos diferentes. Nós vimos que o mandado de segurança é uma petição inicial, que vai ser impetrado diretamente no TRT. Lá no TRT, o TRT vai julgar e vai proferir um acórdão. Certo? Nesse acórdão, ele vai decidir se suspende ou não essa decisão da tutela de urgência aqui. Agora, mandado de segurança não interrompe o processo continua tramitando. Pode acontecer também alguma das exceções. O reclamante ajuizou reclamação trabalhista. Em 48 horas foi expedida a notificação para o reclamado. Agora imagina a seguinte situação. Nessa notificação veio a comunicação de que existe um processo contra o reclamado, determinou que ele comparecesse em audiência que foi marcada para depois de 5 dias e que apresentasse a defesa, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Agora imagina que esse reclamante foi contratado e sempre trabalhou em Salvador, na Bahia. Mas quando ele ajuizou a reclamação trabalhista dele, ele ajuizou no Rio de Janeiro, porque ele era carioca, foi demitido, voltou para casa, foi morar com a família. Então, ele ajuizou a reclamação trabalhista aqui em Salvador.
Não, Salvador não. Ele ajuizou a reclamação trabalhista no Rio de Janeiro. Mas ele foi contratado e trabalhou, então, no local da prestação de serviço era Salvador. Só que ele ajuizou a reclamação trabalhista no Rio. A empresa tem sede onde? Salvador. E aí ele ajuizou a reclamação trabalhista no Rio. O juiz, que não sabe de nada, determinou a expedição da notificação e a empresa recebeu essa notificação lá em Salvador, dizendo que no dia tal teria uma audiência que seria realizada no Rio de Janeiro. Aí a empresa falou assim, ué, peraí, eu não tenho nada lá no Rio de Janeiro, o empregado foi contratado, sempre trabalhou aqui em Salvador. Eu não quero ir lá no Rio de Janeiro gastar com o transporte do meu advogado, o transporte do meu preposto, para ir lá na audiência no Rio de Janeiro. Porque, de acordo com o artigo 651 da CLT, o local competente, territorialmente, a vara do trabalho competente, é aquela do local da prestação de serviço. Ou seja, se ele foi contratado e trabalhou em Salvador, Salvador é competente para julgar a vara do trabalho de Salvador e não do Rio de Janeiro. E aí, o que acontece quando a empresa recebe essa notificação? Ela tem o prazo de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência, dizendo para o juiz, olha, juiz, o empregado foi contratado e sempre trabalhou em Salvador. Você, juiz da Vara do Trabalho do Rio, é territorialmente incompetente para julgar essa demanda de acordo com o artigo 651. Então, ele tem aqui o prazo de 5 dias entre o recebimento da notificação, de acordo com o artigo 800 da CLT. Aí, o que acontece? Ele apresenta essa exceção de incompetência, claro, para a Vara do Trabalho do Rio, que é onde está tramitando o processo. A audiência que estava marcada, ela é cancelada. E aí o juiz vai decidir primeiro sobre a exceção de incompetência. Vai intimar a parte, o reclamante, a se manifestar, também em 5 dias. Ele pode realizar ou não uma audiência, se ele achar necessário, e vai proferir uma decisão, que é uma decisão interlocutória. Concordam? É uma decisão interlocutória. E essa decisão interlocutória pode fazer o quê com esse processo? Ele pode acolher a exceção de incompetência e remeter o processo para onde o reclamado quer. Então, primeira hipótese, ele pode acolher e remete. Nesse caso aqui, para Salvador. Então, vou colocar aqui, acolhe e remete para Salvador. Ele pode rejeitar e continua o processo tramitando na Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Ou ele pode também acolher e remete. Vamos imaginar para Niterói, no Rio de Janeiro também. Tem 3 possibilidades. Que 3 possibilidades são essas? Ele rejeita essa exceção de incompetência e diz que ou porque o reclamante conseguiu comprovar que por um tempo prestou serviço lá, que ele foi contratado lá, ou que em razão do princípio do direito de ação, ele não teria condições a viajar para Salvador, então, para que o empregado participe o suficiente no processo, tenha condições de
litigar, ele se julga competente. Pode. Ele pode concordar agora com o reclamado. De fato, o empregado nunca prestou serviço no Rio de Janeiro. Então, ele vai remeter o processo. Ele pode remeter para, nosso exemplo, Salvador, que é para onde a empresa pediu, que é onde a empresa tem sede, ou ele pode remeter para uma outra vara do trabalho, que no caso aqui eu dei o exemplo de Niterói. Por quê? Porque podem ter algumas consequências diferentes. Se ele rejeita, não cabe recurso de imediato. É a regra das decisões interlocutórias. Não cabe recurso de imediato. Mas no caso da exceção de incompetência, eu tenho as exceções da súmula 214, a linha C do TST, que estabelece que, caso o juiz acolha a exceção de incompetência territorial e remeta para um TRT diferente a que está tramitando, cabe recurso ordinário. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu tinha um processo tramitando no Rio de Janeiro, que pertence ao TRT da primeira região. E o juiz remeteu para Salvador, na Bahia, que pertence ao TRT da quinta região. Portanto, um TRT diferente. Quando pertence a um TRT diferente, cabe recurso ordinário. Então, para caber recurso ordinário, de acordo com a súmula 214, a linha C do TST, eu preciso que tenha a exceção de incompetência apresentada, que o juiz acolha essa exceção de incompetência e remeta para um TRT diferente. Ou seja, do Rio de Janeiro, que pertence ao TRT da primeira região, ele remeteu para a Bahia, que pertence ao TRT da quinta região. Agora, pode acontecer do juiz acolher a exceção de incompetência e remeter para uma vara do trabalho que pertence ao mesmo TRT, como, por exemplo, Niterói e Rio de Janeiro. Ambos pertencem ao TRT da primeira região. Nesse caso também não cabe recurso de imediato. Então, anotem a súmula 214, que ela é muito importante. O que ela fala? Que as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, mas da decisão interlocutória que acolhe a exceção de incompetência e remete o processo para um TRT diferente, cabe recurso ordinário. Então, tudo isso pode acontecer antes mesmo da audiência, certo? Voltando aqui para a gente ver, a regra tem uma reclamação trabalhista, em 48 horas é expedida a notificação para que o reclamado compareça em audiência, que vai ser a primeira desimpedida desde que é respeitado o prazo mínimo de 5 dias. E aqui nessa audiência ele apresenta a contestação. Pode acontecer que essa notificação tenha a concessão de uma tutela de urgência antes da sentença. Então, nesse caso, cabe mandado de segurança, que vai ser impetrado no TRT. Ou pode ser que a gente tenha uma exceção de incompetência territorial. A reclamação trabalhista foi ajuizada numa vara do trabalho que é territorialmente incompetente. O reclamado, no prazo de 5 dias, de acordo com o artigo 800 da CLT, apresenta a exceção de incompetência, o reclamante se manifesta em 5 dias, pode ter ou não audiência e o juiz profere uma decisão interlocutória. Se a decisão interlocutória rejeita, não cabe recurso. Se ela acolhe, mas remete para uma vara de trabalho que pertence ao mesmo TRT, também não cabe recurso imediato. Agora, se ela acolhe e remete para uma vara do trabalho que pertence a um TRT diferente, aí, neste caso, excepcionalmente, com base na súmula 214, cabe recurso ordinário. Daqui a pouco a gente vai ver o recurso ordinário, tá? Mas aqui a gente tem mais duas exceções. Aqui, primeiro, falamos da exceção de incompetência, mas pode ser que tenha a exceção
de suspeição ou a exceção de impedimento. Que é quando? Aqui, ó, exceção de competência territorial, de suspeição e de impedimento. Quando que eu tenho a suspeição e o impedimento? Quando o juiz, por algum motivo, pode ser imparcial. Então, ele tem alguma relação com uma das partes. Pode ser uma relação de parentesco, que vai ser o impedimento. Pode ser uma relação de amizade ou de inimizade, que vai ser a suspeição. Essa peça eu coloquei aqui, né, na linha do tempo, nesse primeiro momento, mas ela pode ser apresentada em qualquer fase do processo em que a parte teve conhecimento da suspeição ou do impedimento. O enunciado vai mencionar para você o quê? Que por algum motivo o juiz é imparcial. E aí tem as hipóteses de suspeição e de impedimento, que é parente em linha reta, ascendente, descendente, ou colateral até o terceiro grau, cônjuge, companheiro também, né, são impedidos. Amigo íntimo, inimigo, capital, declarado, né, são também considerados suspeitos. Então, é identificar essas informações na proposta da questão ou da peça para você apresentar a exceção de suspeição ou impedimento. A de incompetência, incompetência territorial em razão do lugar em que foi ajuizada a ação. Agora, de qualquer forma, temos a contestação, certo? Então, se não tiver nada disso, ou mesmo depois de tudo isso, a ajuizada da reclamação trabalhista, presume-se em 48 horas, tenha o reclamado recebido a notificação para que, no prazo mínimo de 5 dias, compareça em audiência para apresentar a sua contestação. Então, o prazo de apresentar a contestação é até a audiência. Como identificar que a medida processual é uma contestação? Você apresenta o reclamado, que pode ser a empresa, na maioria das vezes, pode ser uma das empresas, pode ser um dos sócios, pode ser, inclusive, como já caiu no 37º exame, o ex-sócio, desde que você tenha recebido a notificação de uma reclamação trabalhista. E você tem interesse em se defender dessa reclamação trabalhista. Medida processual cabível, contestação. Contestação, então, apresentada em audiência. Após a apresentação da contestação e da audiência, é proferida uma sentença, certo? Nessa sentença pode ser que caiba algum recurso, e a gente vai ver quais são os tipos de recursos que a gente tem. Recurso ordinário, recurso de revista, recurso embargos ao TST, recurso extraordinário, agravo de instrumento, agravo interno, agravo de petição, contra-razões e contra-minuta que não são recursos, mas que está aqui junto com eles, vocês vão ver por quê, recurso, adesivos e embargos de declaração, que também não é recurso. A partir da sentença, a depender do momento processual, cada uma dessas peças vão ser apresentadas, cada um desses recursos vão ser apresentados. Por exemplo, recurso ordinário vai ser cabível de uma sentença, está no artigo 895, inciso 1º e inciso 2º da CLT. Vai ser cabível de uma sentença ou de um acórdão do TRT em ações de competência originária. Já o recurso de revista está no artigo 896 da CLT. Os embargos ao TST está no 894, inciso 3º, 2º da CLT. Recurso extraordinário está no artigo 102, a linha C, da Constituição Federal. Para que serve cada um deles e qual o momento? Então, recurso ordinário, eu posso ter uma sentença ou um acórdão do TRT. Recurso de revista, eu só posso ter um acórdão do TRT. Embargos ao TST, eu tenho um acórdão do TST, de uma turma do TST. Recurso extraordinário, eu posso ter um acórdão do TST, de uma turma, né, do TST, ou da própria SDI, do TST. O agravo de instrumento, eu vou ter uma
Está no artigo 897, a linha B. A linha B da CLT. Ele vai dizer o quê? Que o agravo do instrumento serve para destrancar recurso. Quando tem um despacho que denega a interposição de recurso. Qual recurso? Recurso ordinário, recurso de revista, embargo do TST, recurso extraordinário, agravo de petição e os recursos adesivos. Todos esses recursos que ficarem trancados, trancou qualquer um deles para destrancar, agravo de instrumento, 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 agravo de instrumento. O agravo interno está no 1021 do CPC. Serve para quê? Serve também para qualquer decisão monocrática do relator. Pode ser uma decisão monocrática do relator que denegou a interposição, que não conheceu o recurso, a gente vai ver daqui a pouco na linha do tempo quando isso acontece, mas de qualquer decisão monocrática do relator cabe agravo interno. O agravo de petição cabe de sentença, só que de qualquer sentença não, né? De uma sentença na fase de execução. Então, se você tem uma sentença na fase de execução, agravo de petição. Contra-razões é para responder recurso. Então, de qualquer recurso, você responde com contra-razões. E a contraminuta? Você responde qualquer agravo. Então, você tem um agravo, quer responder o agravo, responde com a contraminuta. E os recursos adesivos? São cabíveis sempre. O recurso ordinário admite recurso adesivo, recurso de revista admite recurso adesivo, embargos ao TST admite recurso adesivo, recurso extraordinário admite recurso adesivo e o agravo de petição admite recurso adesivo. Não é um recurso específico, é a forma adesiva. É um recurso ordinário interposto de forma adesiva, um recurso de revista interposto de forma adesiva, embargos ao TST interposto de forma adesiva, recurso extraordinário interposto de forma adesiva, agravo de petição interposto de forma adesiva. E os embargos de declaração que não são recurso, mas serve para qualquer decisão omissa, obscura ou contraditória. Então, está aqui essas hipóteses de cabimento dos recursos. Agora, vamos ver eles aqui no seu momento processual. Por isso que eu disse, uma informação sozinha não nos ajuda, pois a gente precisa de saber o último momento processual, pezinho esquerdo, e o que a gente quer. Vocês viram ali para que serve cada um desses recursos. Vamos ver aqui nesses momentos processuais. Então, eu já tive reclamação trabalhista, contestação, sentença. Dessa sentença, cabe o quê? Depende, meu pezinho esquerdo na sentença. Se eu quero reformar a sentença, vai ser recurso ordinário. Mas se eu quero sanar um vício, é embargo de declaração. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 5 dias. O recurso ordinário tem o prazo, por sua vez, de 8 dias. Recurso é sempre para reformar a decisão. Por isso que você encontra nos enunciados de recurso ordinário lá no finalzinho, dizendo, considerando que a sentença não contém nenhum vício e se manifestou sobre todos os pontos. Para quê? Para que você não pense em embargos de declaração. Tá vendo? O momento processual aqui é a sentença. Parou na sentença. Mas da sentença eu posso pegar o caminho do RO ou posso pegar o caminho dos embargos. Depende do que eu quero. Se o que eu quero é sanar o vício, então o enunciado vai dizer que essa sentença é omissa, é obscura ou é contraditória, vai caber embargos de declaração no prazo de 5 dias. E aí qual que é o principal efeito? Que ele vai interromper o prazo para interpor o recurso ordinário. O que significa isso? Parou. Zerou o prazo do recurso, porque primeiro o juiz vai analisar os embargos, porque os embargos de declaração, ele é endereçado ao próprio juiz que proferiu a sentença. E aí o próprio juiz vai analisar os embargos. Se ele verifica que realmente ele foi omisso, ele foi obscuro, ou ele foi contraditório, a íntima parte contrária é se manifestar. No prazo também de 5 dias. E depois ele vai julgar e proferir uma sentença.
dessa sentença, como interrompeu o prazo, aqui vai começar a contar o prazo de 8 dias para que a parte interponha o recurso ordinário. Então, o objetivo dos embargos é sanar o vício da sentença. Então, uma sentença omissa, aquela sentença que deixou de julgar, se manifestar sobre algum ponto da reclamação trabalhista, da contestação, ela foi omissa. O que é uma sentença contraditória? Ela é contraditória, por exemplo, o juiz entende que o reclamante trabalhou de 7 da noite até 7 da manhã, mas julgou improcedente o pedido de adicional noturno. Ora, esse juiz foi contraditório, porque se ele reconhece que o empregado trabalha no horário noturno, é devido a ele o adicional noturno. Então, ele foi contraditório. Que é uma sentença obscura, aquela que a parte não consegue entender muito bem os argumentos do juiz. É uma sentença mal escrita, mal feita, confusa. Agora, se você quer reformar essa sentença, você vai interpor o recurso ordinário. E como todo recurso, você busca a reforma de uma decisão por um órgão que está hierarquicamente superior a ele. No recurso ordinário, por exemplo, você busca a reforma desta sentença e quem vai reformar é o TRT. Por isso que o recurso ordinário tem duas peças. Folha de rosto endereçada para o juiz da vara do trabalho. Folha de razões endereçada para o TRT. Por que você vai endereçar a folha de rosto do recurso para quem proferir a decisão? Para que ele verifique a presença dos pressupostos de admissibilidade. E aí, se todos estiverem presentes, tempestividade, depósito recursal, se for o caso, cursa, se for o caso, ele recebe esse recurso. Em intima parte contrária, apresentar as contrarrazões ao recurso ordinário, também no mesmo prazo de 8 dias. Recebe as contrarrazões e remete o processo para o TRT. Esse é o processo, essa é a fase processual normal, tudo dando certo. Agora, pode acontecer deste juiz fazer o quê? Quando ele faz o segundo juízo de admissibilidade desse recurso ordinário, ele verifica que algum dos pressupostos não foi preenchido. E aí ele não recebe o recurso, não intima a parte contrária e não remete o processo. O recurso ficou trancado. Ele denegou a interposição do recurso. O recurso que era para subir, não subiu. E aí, para destrancar o recurso, cabe agravo de instrumento. O agravo de instrumento, você está recorrendo de quê? Desse despacho do juiz que denegou a interposição do recurso. Então, ele também vai ter duas folhas. Folha de rosto para o juiz da vara do trabalho e folha de razões para o TRT, que é quem vai julgar, porque ele também é um recurso. Então, esse agravo de instrumento é interposto para o juiz da vara do trabalho, que verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, do agravo de instrumento. Se todos estiverem presentes, ele vai receber o agravo de instrumento. Em uma parte contrária, como eu falei aqui, resposta ao agravo é contraminuta. Apresentar a contraminuta ao agravo de instrumento. E, de uma vez, as contrarrazões ao recurso ordinário. Pega tudo isso e remete lá para o TRT. Vai remeter tudo isso lá para o TRT. O TRT vai julgar, primeiro, obviamente, o agravo do instrumento e a contraminuta ao agravo do instrumento. Se ele conhecer do agravo do instrumento, aí sim ele julga o recurso ordinário. Se ele der provimento do agravo do instrumento, ele julga o recurso ordinário e as contrarrazões ao recurso ordinário. Tudo isso lá no TRT. Certo? Agora, se tudo deu certo, recurso ordinário vai para o TRT julga, independente se ele teve que passar por um agravo no instrumento ou se ele foi direto. O TRT vai julgar e vai proferir um acórdão, que é a decisão do TRT, quando julga um recurso ordinário. Julgou e proferiu um acórdão. Deste acórdão,
proferido pelo TRT, pode ser que caiba recurso de revista ou embargo de declaração. Depende. Então, chegou aqui o recurso ordinário, estamos no TRT, segundo grau. Aqui no TRT, eu tenho um acórdão que julgou um recurso ordinário, certo? Então, eu tenho um recurso ordinário que chegou no TRT, o TRT julgou, proferiu um acórdão. Se esse acórdão é omisso, obscuro ou contraditório, 5 dias para apresentar embargo de declaração. Parte contrária, 5 dias para se manifestar. Depois é proferido um novo acórdão. E aí, como interrompeu o prazo, aqui volta a contar o prazo de 8 dias para recurso de revista. Agora, se esse acórdão eu quero reformar, então a medida processual cabível será a apresentação do recurso de revista, que é a medida processual cabível para reformar, que cabe recurso de revista de um acórdão. Muita atenção agora, hein? Eu tenho um acórdão proferido pelo TRT que julgou um recurso ordinário. Nesse caso, cabe recurso de revista. E aí o recurso de revista segue a regra de todos os recursos. 2 peças, né? Folha de rosto para quem proferiu a decisão, para o TRT. Folha de razões para quem vai julgar. Quem é que julga? TST. Só um detalhe. A gente vai ver isso também com muito mais detalhes, né? A gente está vendo aqui só, basicamente, a linha do tempo. Na aula de cada peça, a gente vai ver detalhadamente quando que cabe, para que serve, pressuposto de admissibilidade, hipóteses específicas de cabimento de cada uma delas. Mas já adianto para vocês, o recurso de revista não é igual ao recurso ordinário que vai caber sempre. Não, recurso de revista só vai caber daquelas decisões que contrariarem súmula do TST, jurisprudência da SDI, jurisprudência de outro TRT, lei federal, Constituição Federal, OJ. Então, não cabe sempre, somente matéria de direito e nessas hipóteses, a depender do rito. Mas não se preocupe que na aula de recurso de revista tem tudo isso bem esmiuçado, tá? Por enquanto, eu quero que você veja só os momentos processuais de cada um e todo o trâmite do processo. Vai para o TST vai julgar e vai proferir um acórdão. Agora, muita atenção, por quê? Eu posso ter o recurso ordinário em ações de competência originária do TRT. Ou seja, lembra daquele mandado de segurança que a gente impetrou lá no comecinho da aula da decisão do juiz que concedeu a tutela de urgência antes da sentença? E eu falei que esse mandado de segurança ele era interposto, ele era impetrado lá no TRT? Algumas ações elas são de competência originária dos tribunais, ou seja, você não vai ajuizar na vara do trabalho. Exemplo, mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo, são ações que não passam pela vara do trabalho, que já são ajuizadas direto no TRT. Por isso que se chamam ações de competência originária do TRT. Então, você já ajuiza inicialmente essa ação lá no TRT. O TRT julga e profere um acórdão. Desse acórdão proferido pelo TRT, em ações de competência originária, cabe recurso ordinário. Muito cuidado, porque aqui é diferente dessa linha do tempo aqui. Porque aqui eu tive o quê? Eu tive toda aquela fase da reclamação trabalhista, contestação, sentença, recurso ordinário, acórdão do TRT, né? Então, teve um recurso ordinário, acórdão, recurso de revista. Aqui não. O processo começou no TRT. O TRT julgou, proferiu um acórdão. Desse acórdão cabe recurso de revista, cabe recurso ordinário, que vai ser julgado pelo TST. Na outra linha do tempo, vou até colocar aqui embaixo para comparar.
teve a reclamação trabalhista lá na vara do trabalho. O processo começou onde? Na vara do trabalho. Reclamação trabalhista, contestação, a sentença, o recurso ordinário que subiu, e aí teve um acórdão do TST. Desculpa, um acórdão do TRT. E aqui coube recurso de revista, que vai ser julgado lá pelo TST. Então, veja, são caminhos diferentes. Não são caminhos diferentes que levam para o mesmo fim, são caminhos diferentes. Aqui o processo já começou no TRT, teve um acórdão do TRT. Qual que é o primeiro recurso? Recurso ordinário, só que esse recurso vai ser julgado lá no TST, esse RO. Agora, para ter recurso de revista, necessariamente eu tenho que ter um acórdão que julgou um RO. Então, eu tenho que ter tido um RO antes. Eu só posso ter recurso de revista se antes eu tive um RO. Se esse acórdão que eu estou recorrendo julgou um RO. No caso de uma ação de competência originária do TRT, eu não tenho um RO aqui. Eu tenho um mandado de segurança, uma ação rescisória, eu tenho um acórdão, mas que não julgou um RO. Aí o RO é interposto. Vai para o TST, o TST julga. Aqui vai caber recurso de revista desse acórdão do TST? Não, porque só cabe recurso de revista de decisão do TRT. Nunca cabe recurso de revista de decisão do TST. Certo? Então, ação de competência originária, o processo começa no TRT, é proferido um acórdão, cabe recurso ordinário para o TST. Para que caiba recurso de revista, eu preciso necessariamente que o processo tenha começado lá na vara do trabalho como reclamação trabalhista. Começou com a reclamação trabalhista, teve a sentença, teve um recurso ordinário, o TRT julgou preferir um acórdão, agora sim cabe o recurso de revista. Então, esse recurso de revista foi interposto. Quem é que julga? Vai para onde? TST. E aqui é importante vocês entenderem que todos os tribunais são divididos em órgãos. Eu tenho, por exemplo, as turmas do TST que julgam os recursos de revista. Então, aqui eu tenho as turmas. Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava turma. Se o recurso de revista caiu, vamos supor, aqui na terceira turma. É essa turma que vai julgar e proferir o acórdão. Então, é um acórdão proferido por uma das turmas do TST. Mas eu tenho outros órgãos. Eu tenho, por exemplo, a SDI. Sabe a SDI 1, a SDI 2, aquelas das OJs? E eu tenho também a SDC, Seção de Dissídios Coletivos. Sabe os dissídios coletivos? Porque, olha só, eu tenho um dissídio coletivo aqui, né? Esse dissídio coletivo é ajuizado no TRT. O TRT vai julgar, vai proferir um acórdão. Se eu quero reformar esse acórdão, cabe recurso ordinário. Quem vai julgar? TST. Na SDC. Dissídio coletivo vem para SDC. Dissídio individual vem para a SDI. Por isso que são dissídios coletivos e são dissídios individuais. Mas antes, o recurso de revista vem para as turmas. Então, seu recurso de revista estava aqui, seu processo, estava aqui na vara do trabalho, aí teve um RO que levou o seu processo da vara do trabalho para o TRT. Estava aqui nas turmas do TRT. Saiu do TRT com o recurso de revista e veio para o TST. Recurso de revista veio para uma das turmas. A turma julga e profere um acórdão. Se esse acórdão for omisso, obscuro, contraditório, embargo de declaração no prazo de 5 dias. A gente já viu que ele vai interromper o prazo para interrupção. Para interromper o prazo para interrupção, ótimo. Vai interromper o prazo para a interposição do recurso. Prazo também, a parte se manifesta. O tribunal profere um acórdão. Então, gente, aproveitando aqui, embargos de declaração. Cabe contra sentença, contra acórdão, acórdão do TRT, acórdão do TST, na fase de execução. Então, toda decisão, sentença ou acórdão omisso, obscuro, contraditório, cabe embargo de declaração. Não importa se é fase de execução, se é fase de conhecimento, vai ser cabível
embargo de declaração. Se eu quero reformar, modificar, então é diferente. Reforma de sanar um vício. O momento processual é o mesmo, certo? Então, eu tenho um acórdão proferido por uma turma. Se eu quero reformar esse acórdão, que foi proferido por uma turma, eu vou pensar em embargos ao TST ou recurso extraordinário. Quando? Se esse acórdão contrariar a Constituição Federal, cabe recurso extraordinário. Agora, se esse acórdão contrariar súmula, OJ ou decisão da SDI, aí aqui vai caber embargos ao TST. Então, de novo, o momento processual é o mesmo. Prazo aqui dos embargos, 8 dias. Prazo para o recurso extraordinário, cuidado, 15 dias. Então, quando que eu vou diferenciar? Quando que eu vou saber? Se cabe embargos ao TST, está contrariando jurisprudência do TST. Então, cabe embargos no prazo de 8 dias. Se estiver contrariando a Constituição, cabe recurso extraordinário. E aí, atenção, porque embargos ao TST é julgado pela SDI. Então, o seu recurso sai aqui da turma e vem para a SDI. Recurso extraordinário é julgado pelo STF. Então, ele sai aqui do TST e vem para o STF, com recurso extraordinário. Tá vendo? Os recursos que vão levando o processo de um tribunal para o outro. Então, eu tinha aqui na vara do trabalho um recurso ordinário, veio para o TRT. Teve recurso de revista, veio para o TST para uma das turmas. A turma, os embargos ao TST, traz ele da turma para a SDI. Ou o recurso extraordinário para o STF. Só que o processamento é tudo igual. Então, a gente viu aqui que no recurso ordinário, eu posso ter uma sentença, a interposição de um recurso ordinário, recurso ordinário, folha de rosto para o juiz verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade. Se todos os pressupostos estiverem presentes, a parte contrária é intimada a apresentar as contra-razões ao recurso ordinário. O recorrido apresenta e depois o processo é remetido para o tribunal, nesse caso para o TRT julgar. Chega o TRT julga, profere um acórdão, é apresentado o recurso de revista. Interposto para o presidente do tribunal, TRT que proferiu a decisão. Folha de rosto, então, do recurso de revista para o presidente do tribunal, que verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. Se todos os pressupostos estiverem presentes, esse recurso de revista é recebido. Então, o juiz intima a parte contrária a apresentar as contra-razões ao recurso de revista. E aí remete o processo lá para o TRT, para uma das turmas do TST. Aí o processo chega aqui na turma do TST. Chegou na turma do TST, se esse acórdão contrariou jurisprudência uniforme do TST, cabe embargos ao TST. Folha de rosto para a turma. Verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Se estiverem presentes, o presidente da turma vai receber os embargos ao TST, intima a parte contrária a apresentar as contra-razões aos embargos ao TST e remete para a SDI. Agora, se esse acórdão do TST violou Constituição Federal, vai ser cabível o recurso extraordinário. Aqui, atenção no prazo de 15 dias. Folha de rosto do presidente do TST. Verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. Estando todos presentes, ele vai receber esse recurso extraordinário. E de uma parte contrária, apresentar as contra-razões ao recurso extraordinário. Recebe as contra-razões e remete para o STF. Certo? Só faltou falar uma coisa. Recursos adesivos. Né? Aqui o agravo do instrumento a gente já falou aqui.
quando ele não é conhecido. Então, se eu tenho aqui recurso ordinário, ficou trancado aqui na vara do trabalho, cabe agravo de instrumento. Agora, se esse recurso ordinário chegou lá no TRT, ao passar pelo segundo juízo de admissibilidade, o relator não conheceu, aí, como eu já estou no TRT que vai julgar, cabe agravo interno. Então, o momento processual do agravo de instrumento é um, do agravo interno é outro. O agravo interno é quando é o relator quem não conhece. Eu costumo brincar para você fazer uma associação seguinte. Sempre que for, seu recurso ficou trancado na vara do trabalho, você quer levar o seu recurso ordinário para o TRT. Você precisa de um instrumento para pegar ele aqui da vara e levar para o TRT. Você precisa de um agravo de instrumento. Agora, ele já está no TRT, já está ali dentro do TRT, que é onde ele vai ser julgado. Ficou trancado. Você precisa de um instrumento para levar ele para algum lugar? Não, porque ele já está ali dentro. Você precisa de um agravo ali dentro. Um agravo dentro é um agravo interno. Mesma coisa funciona para recurso de revista. Recurso de revista está recorrendo de um acórdão proferido pelo TRT. Então, se o presidente do TRT, ao verificar, fazer o primeiro juízo de admissibilidade, trancou o seu recurso de revista, ficou trancado no TRT. Quem vai julgar o recurso de revista não é o TST, você precisa de um instrumento para tirar o seu recurso de revista aqui do TRT e levar para o TST. Então, você precisa de um agravo de instrumento. Agora, quando ele chega lá no TRT, no TST, na turma do TST, o relator vai ser designado e vai fazer o segundo juízo de admissibilidade desse recurso de revista. Se o relator não conhece do recurso de revista, o seu recurso está ali dentro do TST. Cabe, então, o quê? Agravo interno. Só para a gente terminar aqui a fase de conhecimento, é importante que você saiba dos recursos adesivos. Então, eu vou pegar essa parte aqui, que está mais branquinha. Quais são os recursos que admitem recurso adesivo? Recurso ordinário, recurso de revista, embargos ao TST, recurso extraordinário e agravo de petição. Quem fala isso é a súmula 283 do TST. O que é o recurso adesivo? Eu tenho que ter uma sentença de parcial procedência, ou seja, o reclamante ganhou alguns pedidos e perdeu outros. Quando é proferida a sentença, é dado o prazo, as partes são intimadas da sentença e tem um prazo de 8 dias para apresentar o recurso ordinário. Mas imagine que apenas uma das partes, apenas o reclamante, recorreu. O reclamado não tinha dinheiro para pagar o depósito recursal. Então, no prazo de 8 dias, somente o reclamante interpôs o recurso ordinário. Aí, o reclamado foi intimado do recurso ordinário interposto. O que ele faz? Ele vai apresentar as contrarrazões ao recurso ordinário. Mas se teve uma sucumbência recíproca e a interposição de um recurso principal, por que recurso principal? Porque ele não recorreu. Ele não recorre no prazo de 8 dias. Mas no prazo das contrarrazões, se ele quiser, ele pode apresentar o recurso ordinário adesivo. Mais uma vez, não se preocupem que na nossa aula de recurso adesivo a gente vai ver isso com muito mais detalhes. Para que caiba recurso adesivo, eu preciso ter uma sucumbência recíproca, ou seja, teve uma sentença de parcial procedência. Só que somente uma parte recorreu, a outra não recorreu. Seja porque estava satisfeito com a sentença, porque perdeu o prazo, porque não tinha como fazer o preparo, não importa. Vai depender da criatividade do examinador. O importante é somente uma parte recorre. No prazo que a parte contrária que não recorreu tem para responder ao recurso, ela pode, se quiser, apresentar, além das contrarrazões, no mesmo prazo, o recurso adesivo. Recurso ordinário adesivo, recurso de revista adesivo, embargos ao TST adesivo, agravo de petição adesivo, recurso extraordinário adesivo. Todos eles, ou um acordo ou uma sentença que foi de parcial procedência, somente a parte contrária recorreu,
Se você quiser recorrer no prazo das contrarrazões, você vai apresentar o recurso adesivo. Ah, Marina, mas como é que eu vou saber se eu vou apresentar contrarrazões ou recurso adesivo? Porque na prova eu tenho que fazer as duas peças? Nunca. Jamais. Mas, de novo, na nossa aula de peças, a gente vai ver e vai aprender a diferenciar com muito mais tranquilidade. Mas aqui é só para você ter uma ideia. Depende do que você quer. O enunciado vai mencionar. Se houve sucumbência recíproca e interposição de um recurso principal, vai ter que dizer que a intenção do seu cliente é recorrer da parte da sentença que foi prejudicial. Aí é um recurso adesivo. Por quê? Se falar que foi que não teve sucumbência recíproca, ou seja, foi parcial, foi totalmente procedente ou totalmente improcedente, já não cabe, nesse caso, recurso adesivo. Porque somente uma das partes tem interesse em responder, em recorrer. Então, só vai caber recurso adesivo se parcial procedência da sentença e somente a outra parte recorreu. Ah, e se a outra parte não recorreu? Ué, se você não recorreu e a outra parte não recorreu, o que acontece? Trânsito em julgado. Então, você não recorre no prazo, a parte contrária recorre, e no prazo que você tem para apresentar a defesa a responder o recurso, no caso das contrarrazões, você interpõe o recurso adesivo. Lembrando que não cabe de agravo de instrumento, não tem agravo de instrumento adesivo, não tem agravo interno adesivo por motivos óbvios. Então, fase de conhecimento é isso. Então, é importante você saber toda essa linha do tempo. Refaça essa linha do tempo. Então, a gente tem aqui a reclamação trabalhista, ajuizada. Depois do ajuizamento da reclamação trabalhista, a gente tem a notificação. Após essa notificação, eu posso ter exceção de incompetência, eu posso ter exceção de suspeição e impedimento, eu posso ter o mandado de segurança. Depois eu tenho audiência, que é o prazo que a parte tem para apresentar a contestação. E depois segue-se para a sentença. Na sentença proferida, cabe embargo de declaração se ela for omissa, obscura ou contraditória. Cabe recurso ordinário se o objetivo é a reforma. E aí esse recurso ordinário interposto para o juiz que proferir a decisão. Se a peça para responder, se o julgamento processual foi um recurso ordinário, e você quer responder contra razões ao recurso ordinário. Se esse último momento processual foi um recurso ordinário, mas você quer recorrer, foi uma sentença de parcial procedência, você quer recorrer, recurso ordinário adesivo. E aí, depois vai para o TRT. O TRT, esses recursos são remetidos para o TRT vai julgar e vai proferir um acórdão. Desse acórdão proferido pelo TRT em recurso ordinário, cabe recurso de revista, que é interposto perante o TRT. O presidente do TRT faz o segundo juízo de admissibilidade e verifica se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. Estando todos presentes, ele recebe, e de uma parte contrária apresentar as contrarrazões ao recurso de revista, remete lá para o TST, que quem julga? A turma do TST. Então, vai ser julgado por uma das turmas do TST, o recurso de revista. Lembrando que, se for um acórdão do TRT em ação de competência originária, ou seja, aqueles processos que já iniciaram o TRT, cabe recurso ordinário que vai ser julgado pelo TST. Se esse acórdão proferido por uma das turmas contrariar a jurisprudência do TST, cabe embargos ao TST, no prazo de 8 dias. Endereçado para a turma, verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade, se todos estiverem presentes, e de uma parte contrária apresentar as contrarrazões aos embargos ao TST e remete para a SDI. Agora, se esse acórdão contrariou a Constituição Federal, aí cabe recurso extraordinário, só que agora no prazo de 15 dias. Interposto, para quem proferir decisão, verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade e de uma parte contrária apresentar as contrarrazões ao recurso extraordinário também no prazo de 15 dias e remete para o STF. Lembrando que de qualquer decisão omissa, obscura ou contraditória vai sempre caber embargos de declaração. Agora vamos lá para a fase de execução, né? Quando eu tenho trânsito em julgado, se for uma execução definitiva. Então chegou, como que eu vou chegar nesse trânsito em julgado aqui? Eu vou ter o esgotamento de todas as fases recursais, ou seja, chegou lá no STF,
ou em algum momento não coube mais recurso, ou a parte não recorreu, ou houve a celebração de um acordo judicial em audiência. Trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Então agora a gente vai para o cumprimento da sentença, fazer cumprir, fazer o devedor pagar. É a fase de liquidação e execução da sentença. Então quando tem o trânsito em julgado, o que vai acontecer? Volta o processo lá para aquela vara do trabalho onde se iniciou, para que agora possa ter a fase de liquidação e começa com a apresentação dos cálculos. Os cálculos vão ser apresentados e após a apresentação dos cálculos, as partes têm o prazo de 8 dias para impugnar esses cálculos que foram apresentados. Esse prazo, gente, é preclusivo. Significa que se a parte não apresentar aqui exequente executado, não apresentar impugnação aqui, não foi apresentado os cálculos. Se a parte não impugnar, ela não pode mais discutir os cálculos, precluiu o direito, certo? Então eu tenho aqui a apresentação de cálculos e depois o prazo de 8 dias para impugnar. Nesse momento, da impugnação dos cálculos até a sentença de liquidação, pode demorar dias, meses, anos. Por quê? Porque daqui para frente depende de cada caso concreto. Porque pode ser que a parte não impugne os cálculos e o juiz homologue. Pronto. Demorou dias. Pode ser que as partes fiquem discutindo a diferença. Um acha que deve 10, o outro acha que deve 50. E aí eles vão tentar chegar num acordo. O juiz pode marcar audiência, pode nomear perito, pode fazer o que ele quiser. Então isso pode demorar um tempo imprevisível. E não se preocupe, porque não é isso que vai cobrar de você na prova. Mas aqui a gente está discutindo os cálculos. Depois o juiz bate o martelo e profere a sentença de liquidação. Só tome muito cuidado, porque essa sentença aqui, ela é uma sentença fake. Como assim uma sentença fake? Ela não é uma sentença, uma decisão terminativa ou definitiva. Ela é uma decisão que vai simplesmente homologar os cálculos. Vai decidir qual é o valor daquela execução. E aí ela tem como consequência homologar os cálculos. Primeiro efeito, homologa os cálculos. Agora, esse valor que foi homologado, ele passa a ser líquido, certo e exigível. Líquido, certo e exigível. Significa, então, que o juiz vai intimar o devedor a pagar ou garantir a execução em 48 horas. Então o juiz fala assim para o devedor paga ou garante a execução. Se o devedor pagar, o que acontece? Acabou o processo, né? O devedor pagou o que devia, acabou o processo. Agora, ele pode também garantir a execução. E se ele garante a execução, ele garante por quê? Porque geralmente você pensa assim, você tem uma dívida, ou você paga ou você não paga. Agora, se você garante a dívida, você garante por alguma razão. Que razão seria essa? Você vai garantir a execução, se é o devedor que garante a execução, é para apresentar os embargos à execução. Quando que vai ser apresentado esse embargo de execução aqui? Num primeiro momento, nesse momento aqui, que ele foi intimado a pagar o garantia de execução, se ele discorda dessa sentença de liquidação aqui. Então, ele não concorda, o devedor não concorda com o valor que foi homologado. Ele tem um prazo de 5 dias a contar da garantia da execução para apresentar os embargos à execução. Então, os embargos à execução servem também para discutir a sentença de liquidação. E o prazo é de 5 dias na fase de execução. 5 dias a contar da garantia da execução. Essa garantia da execução pode acontecer por meio de um depósito judicial, pode acontecer por meio de nomeação de bens a penhora ou apresentação de
seguro garantia judicial. São as formas de garantir a execução. Agora, essa aqui é apresentado pelo executado. Agora, se quem discorda é se quem discorda é o exequente, ele vai apresentar a impugnação à sentença de liquidação no prazo de 5 dias. Mas lembra que ele não precisa garantir a execução. Não precisa garantir a execução. Por quê? Porque ele não está devendo. Então, do dia que foi proferida a sentença de liquidação, aqui o exequente tem o prazo de 5 dias para apresentar a impugnação à sentença de liquidação. O juiz vai julgar a impugnação à sentença de liquidação, vai proferir uma sentença. Vai julgar os embargos de execução, vai proferir uma sentença. Esta sentença, sim, uma sentença de verdade. Então, vamos lá. Se você quer discutir a sentença de liquidação e representa o exequente, apresenta a impugnação à sentença de liquidação. Se você quer discutir a sentença de liquidação e representa o executado, embargos à execução. Mas aqui, não se perca. Os embargos de execução servem para outras coisas também. Você tem aqui uma sentença de liquidação, apresentou o exequente a impugnação à sentença de liquidação, o executado apresentou os embargos de execução. Foi proferida uma sentença. De uma sentença na fase de execução, se é uma sentença omissa, obscura ou contraditória, vai caber embargos de declaração. Como eu disse, cabe na fase de execução, cabe na fase de conhecimento. Se essa sentença eu quero a reforma, o recurso cabível é o agravo de petição, no prazo de 8 dias. E aqui, gente, é a mesma coisa dos outros recursos. Agravo de petição endereçado a quem profere a decisão. Juiz da vara do trabalho. Verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de petição. Se todos estiverem presentes, ele vai receber este agravo de petição. Íntima parte contrária apresentar contra-minuta, porque é um agravo, né? Contra-minuta é agravo de petição. E remete para o TRT. O TRT vai julgar o agravo de petição, vai proferir um acórdão. De um acórdão proferido pelo TRT na fase de execução, se esse acórdão é omisso, obscuro ou contraditório, embargo de declaração. Se eu quero reformar, recurso de revista, e a gente vai ver na aula de recurso de revista quanto que vai ser cabível o recurso de revista na fase de execução. De um acórdão que julga agravo de petição. Agora, podem acontecer outras coisas. Pode acontecer que dessa sentença de liquidação, lembra, vai intimar o devedor a pagar ou garantir a execução em 48 horas. Mas imagina que ele não paga e não garante a execução. O que acontece, então, se ele não paga e não garante a execução? O juiz mandará penhorar tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. E aí, a gente tem embargos à execução. Se você representa o devedor, que é parte no processo, e teve um bem penhorado, para desconstituir a penhora que recaiu sobre um bem, embargos à execução. No prazo de 5 dias, após a garantia da execução. Então, os embargos de execução, a gente viu aqui, que serve para discutir a sentença de liquidação, mas serve também para pedir a desconstituição de uma penhora. Agora, se esta penhora recaiu sobre um bem de terceiro, quem é o terceiro? Aquele que não é parte no processo. É o sócio que foi incluído no processo sem ser citado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o cônjuge que teve um bem penhorado em razão do cônjuge ou companheiro, né, ser devedor no processo, ele vai defender a ameação dele.
Pode ser um adquirente de um bem, quando você tem a declaração de fraude, execução, a gente vai ver também, gente, de novo, tudo isso, com todos os detalhes nas aulas específicas de cada peça, que é para a gente entender o momento processual de cada uma delas. Embargo de terceiro, embargos à execução a partir dessa penhora. O juiz vai julgar os embargos de execução, vai proferir uma sentença. Ele vai julgar os embargos de terceiro e vai proferir uma sentença. De novo, se eu tenho uma sentença na fase de execução, cabe agravo de petição. Endereçado para o juiz da vara do trabalho que proferiu decisão, verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Se todos estiverem presentes, ele intima a parte contrária, apresentar contra minuto agravo de petição e remete para o TRT. Lembrando que se essa sentença for omissa ou obscura ou contraditória, cabe embargo de declaração. Se esse acórdão for omisso ou obscuro ou contraditório, cabe embargo de declaração. Mas outra coisa que pode acontecer também na fase de execução. Está tentando executar, o enunciado vai informar que está tentando executar essa empresa e não encontra bens em nome da empresa de jeito nenhum. Não encontra. E aí você sabe que o sócio tem condição, sócio tem dinheiro. Você quer incluir o sócio no polo passivo. Se você quer incluir o sócio no polo passivo, o que você faz? Apresenta um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Medida processual cabível, então, para incluir o sócio. A parte contrária vai ser intimada a se manifestar, vai ser citada. Então, tem a citação para a parte se manifestar no prazo de 15 dias. Depois, o juiz profere uma decisão interlocutória. Dessa decisão interlocutória, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que inclui ou que acolhe ou que rejeita o incidente, cabe agravo de petição. É o que fala o artigo 855-A da CLT. Agora, mesma coisa, agravo de petição, depois perante o juiz que profere decisão, o agravado é ser intimado a apresentar contra o minuto o agravo de petição e o processo é remetido para o TRT. E por fim, e não menos importante, temos a exceção de pré-executividade. Essa peça, gente, ela não tem previsão na CLT, no CPC, em lei, em nada. É uma criação da doutrina da jurisprudência. Para quê? Existem alguns casos na fase de execução que o juiz comete alguma falha. Quando você está na fase de execução e tem um vício em matéria de ordem pública. O que é um vício em matéria de ordem pública? Aquilo que o juiz deveria ter alegado de ofício, mas não alegou. O devedor vai apresentar a exceção de pré-executividade. Pode ser apresentado em qualquer momento na fase de execução, até porque não tem lei tratando do assunto e a jurisprudência não determinou um prazo específico. A qualquer momento que você tem um vício em matéria de ordem pública, por exemplo, uma prescrição intercorrente que o juiz não conheceu. Imagina que a proposta é a seguinte: você representa o devedor e o enunciado te informou que o juiz intimou o exequente a indicar meio de prosseguimento da ação, mas sob pena do início da contagem da prescrição intercorrente. Mas ele ficou inerte por 3 anos. E aí depois ele peticionou e pediu a penhora online e penhorou os bens da empresa. Fez a penhora, penhorou a conta bancária da empresa, na penhora online. Qual era a obrigação do juiz? De ofício, ele deveria ter reconhecido a prescrição intercorrente. Olha, exequente, você ficou inerte aí, 3 anos, ocorreu a prescrição intercorrente. Está extinta a execução. Mas não fez isso. O que ele fez? Penhorou o bem da empresa. Pode apresentar embargos à execução? Pode, só que embargos à execução, ele exige a garantia da execução. Se penhorou R$5.000 da empresa, mas o valor da execução é 5 milhões. A exceção de pré-executividade não exige a garantia do juízo. Certo? Então, para que serve? É uma defesa do devedor na fase de execução, quando ocorre um vício em matéria de ordem pública e não exige garantia da execução. De qualquer forma, vai ser apresentada essa exceção de pré-executividade. O juiz vai proferir uma decisão interlocutória. Se o juiz acolhe essa exceção de pré-executividade, cabe agravo de petição.
Então, na fase de execução, gente, o que pode acontecer? Pode ter o caminho reto, que é trânsito em julgado, apresentação de cálculos, impugnação dos cálculos, sentença de liquidação, exequente apresentando a impugnação, sentença de liquidação, executado apresentando embargos de execução, proferida uma sentença. Dessa sentença vai caber agravo de petição. Porque aqui é uma sentença com S maiúsculo, então dessa sentença cabe agravo de petição. Esse é o caminho mais comum. Agora podem acontecer outros fatos aqui na fase de execução. Tenho aqui, né, como já coloquei, impugnação à sentença de liquidação, sentença, essa sentença de verdade, cabe agravo de petição. Agora pode acontecer que tem uma penhora. E aí, para se constituir a penhora, por quem é parte no processo, embargos à execução. O juiz profere uma sentença. Embargos, agravo de petição. Agora, se essa penhora recai sobre um terceiro, aquele que não é parte, cabe embargo de terceiro. O juiz vai julgar. Lembrando que esse embargo de terceiro, por que está com um asteriscozinho aqui? Porque ele é uma petição inicial, que vai ser distribuída por dependência a este processo em que houve a penhora. Mas é uma petição inicial, então é apresentado desembargo de terceiro, a parte vai ser intimada a apresentar contestação, e depois ser proferida uma sentença. Pode acontecer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é para incluir o sócio no polo passivo. Por que aqui também está com um asteriscozinho, incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Porque ele pode ser apresentado não só na fase de execução, mas também na fase de conhecimento. Não precisa esperar a fase de execução para incluir o sócio. Se você já desconfiar que esse sócio está se desfazendo dos bens antes da execução, já pode apresentar um incidente na fase de conhecimento ou na fase de execução, que é o mais comum. E a exceção de pré-executividade. Caminhos diferentes que levam para o mesmo fim. Gente, aqui é uma base, é a linha do tempo para você traçar, para você ter a sua linha do tempo, para você ver todo o procedimento. Você viu? A gente falou de recurso ordinário na fase de execução? Não. Quando chega no acórdão do TRT em diante, a gente vai ter recurso de revista, em algumas hipóteses específicas, recurso extraordinário, em algumas hipóteses específicas. Então, a gente tem recurso de revista na fase de execução se contraria à Constituição. Se o acórdão continuou contrário à Constituição, recurso extraordinário para o TST. Para o STF. Certo? Mas sempre essa linha do tempo. Jamais pense em recurso ordinário na fase de execução. Jamais pense em agravo de petição na fase de conhecimento. Cada peça tem o seu momento próprio. Cada peça tem uma finalidade específica. Você precisa conhecer a teoria de cada uma delas. Você precisa saber para que serve cada uma. A gente trabalha isso muito bem em todas as aulas teóricas de peças, né? Antes de a gente começar o passo a passo de como fazer, a gente estuda para que serve. A gente faz antes a linha do tempo. É imprescindível saber a linha do tempo e saber para que serve cada peça. Se você souber para que serve cada peça e souber a linha do tempo, não tem jeito de errar a peça. Te prometo, você não erra a peça desde que você saiba a linha do tempo e saiba para que serve cada peça. Aí não tem enunciado que vai te fazer errar. Mas você precisa saber e você precisa se dedicar. Tá certo? Qualquer dúvida que você ficou, pode mandar lá no WhatsApp. Tá bom? Então vamos junto aqui, nossa primeira aula. A gente vai ter, né, no curso de oficina de peças, treinamento de questões, as aulas específicas, mas essa aula aqui é para você assistir infinitas vezes. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que eu estou aqui para ajudar. O que eu puder fazer para te ajudar a passar, conta comigo. Certo? Até a próxima!